Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Ok, vamos lá. Vocês estão me ouvindo agora? Sim? Ok. Muito obrigada pelo retorno. Para vocês que estão entrando agora, só retomando. O nosso tema de hoje é Juventude na Igreja, o protagonismo dos jovens no cenário atual. Estão ouvindo? Isso aí. Nosso convidado de hoje é o Felipe Domingues. Ele vai contar um pouquinho para a gente como a juventude tem passado esse momento de pandemia e como que a gente pode caminhar juntos. Só um minutinho, agora eu vou convidar o Felipe. Vamos lá. Domingues. Vamos só aguardar que ele já está entrando para a gente começar. Cadê o Felipe? Vamos ver. Vamos só aguardar um minutinho. Diego, seja bem-vindo. Eliana, Joelson. Vamos ver se o Felipe chegou aqui. Bom, o Felipe não está entrando. Vamos ver o que acontece. Joelson João Pessoa. Boa tarde, pessoal. Só estou aguardando o Felipe entrar aqui para a gente começar. Vamos ver. Cadê o nosso entrevistado de hoje? Vamos lá, sejam bem-vindos, pessoal. Vamos ver, estou aguardando aqui, ele ainda não entrou. Vamos lá. Paulos Rio Preto, de Rio Preto, pessoal, obrigada por estarem acompanhando. Vamos lá. Ah, achei o Felipe aqui, ele acabou de entrar. Vamos lá, pessoal. Estamos só aguardando aqui ele aceitar. Setor Juventude, representando a Juventude de Santarém, no Pará. Sejam bem-vindos. Felipe, tudo bem? Ah, tudo Boa bem, você? tarde, tudo bem? Estava só aguardando você entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Falei pro pessoal ter paciência, que é a primeira vez que estou fazendo live, então eu não sabia direito como é que.
Não se preocupe, está em casa, né? Também a gente, da Paulus, a gente está se reinventando, também está fazendo essas lives, né? Então, para Legal. todo mundo está sendo novidade, fica tranquilo, tá bom? Beleza, vamos lá então. Vamos lá. Pessoal, só retomando, o tema de hoje é Juventude na Igreja, o protagonismo dos jovens no cenário atual. Mais uma vez, sejam bem-vindos, Felipe também, Deus abençoe, muito obrigada por aceitar o nosso convite, tá bom? Vamos falar um pouquinho do Felipe, só lembrando, o Felipe Domingues é jornalista, cobriu a renúncia do Papa Bento XVI para o jornal O Estado de São Paulo, e os primeiros anos do pontificado do Papa Francisco para o jornal O São Paulo, direto de Roma. Olha que legal, hein? Onde viveu por 6 anos. É doutor pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma em questões éticas das redes sociais e juventude. Participou do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, cujo tema era Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional, realizado pelo Papa Francisco entre 3 a 28 de outubro de 2018. Também é organizador da obra Caminhar Juntos, Reflexão e Ação após o Sínodo dos Bispos para os Jovens. Olha aí o Felipe mostrando, que bacana. Felipe, nossa primeira pergunta. Você é muito jovem também, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. Como você tem enfrentado esse momento de pandemia, de isolamento social? Como você tem visto essa situação? Então, primeiro, obrigado pelo convite, né? Todo mundo aí que está acompanhando a gente, vários amigos aí que estão seguindo. Sim, Esse período eu acho que tem sido difícil para todo mundo, né? Eu estou trabalhando de casa, é, comecei a fazer uns trabalhos para o Lay Center, que é uma residência universitária lá em Roma, tenho ajudado por aqui. Enfim, tá difícil para todo mundo, eu acho. A gente tem que tentar achar o equilíbrio, eu acho, nesse momento, né? Fazer um pouquinho de tudo, um pouco de trabalho, um pouco de exercício, um pouco de lazer, um pouco de jogos, um pouco de sim. live para aprender alguma coisa. Então, eu estou vivendo mais ou menos assim como todo mundo mesmo que está enfrentando esse período aí, tomando os cuidados, né? Claro, os cuidados que todo Necessário. mundo tem que tomar. Sim. E o que mudou nas suas atividades? No caso, você fazia tinha algumas atividades na igreja, mudou alguma coisa, você vem mantendo? Como que está a situação? Então, na igreja, eu sempre participei na parte, um pouco na música, né, e um pouco na comunicação. Então, na parte dos jornais informativos e tal, né, isso na atividade pastoral, assim, um pouco ajudar nas celebrações. Quando eu morei em Roma, eu também vivi em uma comunidade de estudantes, né, então tinha lá uma série de atividades também nessa linha aí de pastoral. Agora a gente tem que fazer tudo de casa, né? Então, assim, o meu papel na comunidade hoje passou a ser um papel mais de moderação, de ajuda, de apoio ao pároco, né? Na coordenação de algumas coisas online, na publicação de alguns avisos. Então, assim, mudou bastante, né? A gente tem que fazer tudo de casa, mas a gente vai falar mais um pouco. Eu acho que é um período de algumas oportunidades também da gente rever algumas coisas na igreja, né? Sim. E hoje nosso tema fala sobre juventude, o protagonismo dos jovens. Como você tem visto a atuação dos jovens nesse cenário? Você acha que os jovens estão se movimentando? Como que tá? Eu acho que sim. O que acontece, né? A gente já há muito tempo, não é de agora que a gente vem falando e agora já entrando um pouco mais no tema, né, da nossa conversa, Sim. não é de agora que a gente vem falando que a igreja precisa envolver mais os jovens, né? Assim, olhar para essas gerações mais jovens. A gente teve o Papa João Paulo II, que foi talvez o primeiro que investiu mesmo na juventude, com as jornadas mundiais, com encontros, com uma série de coisas, né? Que isso veio avançando até hoje. A gente sempre falou dessas coisas, mas eu acho que grande diferença de hoje
é que os jovens têm muito mais informação do que eles tinham antes. Então, assim, a gente tem muito mais possibilidades, a gente tem muito mais caminhos que a gente pode seguir, né? A gente tem acesso a muita informação, às vezes até demais, e aí Sim. entra muita informação falsa, muita manipulação, etc. Só que ao mesmo tempo esse excesso de informação e de possibilidades também gera uma certa angústia, né? Uma certa pressão, uma certa ânsia por produtividade, por achar o caminho certo, né? O Uhum. que que eu vou fazer? Olha quantas coisas eu posso fazer. Enquanto que no passado os jovens mais ou menos seguiam o percurso dos pais, né? Ou dos avós ou da família. Um ou outro inovava, era visto como uma pessoa meio esquisita na família, mas mais ou menos seguia o caminho, né, da família, especialmente nas realidades mais locais. Agora, não, a gente tem muita possibilidade, muita coisa que dá para fazer. E nesse período, eu acho que isso tá ficando mais claro ainda, né? Você vê que os jovens, eles foram tirados das atividades normais deles, então da escola, né, ou até uma certa idade, ou da faculdade, pode ser que tenha aula online, ou nas periferias, assim, também muitas atividades foram suspensas, você imagina as escolas Bastante públicas. coisa. Então, assim, criou-se um excesso de tempo, né? Você, de repente, Sim. tem esse tempo livre, quem pode fica em casa e segue com mais orientação, né, as instruções aí das autoridades e tem que achar outras coisas para fazer. Então você vê esse monte de live que apareceu, dos organizadores são jovens, né, na igreja, muita iniciativa com música, quer dizer, as missas tiveram que ser reorganizadas e às vezes os jovens estão por trás disso. É, enfim, as redes sociais bombando e essa onda de protestos, né, no mundo e em vários lugares do mundo, aqui no Sim. Brasil um pouco, mas agora nos Estados Unidos, já que a gente está falando de temas atuais, né, a Sim. maioria das pessoas envolvidas é de jovens. Então você vê os jovens com esse tempo que sobrou, eles precisam usar a energia de Para alguma alguma forma, coisa. Isso. alguma coisa, exatamente. Então, uma parte é, dessa energia continua ali um pouco para o estudo, um pouco, mas outra parte ela precisa ser orientada para algum lado, né? E a gente está vendo Uhum. algumas consequências aí. Agora, o cabe a gente refletir assim, né? Onde que a igreja entra nessa história, né? Isso mesmo. Enfim, daí a gente pode esticar a conversa para outros caminhos aí. Sim. É quem é o jovem de hoje, né? Tem o pessoal que fala, eu sou jovem até 100 anos. Quem que é o jovem, especialmente da igreja? É, que idade, faixa etária a gente poderia considerar? Qual é o rosto da igreja, o rosto do jovem hoje na igreja? Essa é a minha pergunta. Uhum. Então, principalmente aqui na América Latina, a gente fala muito de juventudes, né? O pessoal gosta de Sim. falar no plural, justamente para dizer que não existe um perfil único, né? Os jovens são muito diferentes. E ainda assim, tem algumas coisas que reúnem. Uma delas é isso que eu te falei, isso de que a gente, mesmo nas áreas mais pobres, né, mesmo nos países mais pobres, os jovens têm muito mais acesso à informação do que no passado. Essa é uma grande diferença da juventude de hoje em relação à juventude do passado, né? Então, isso é uma coisa que unifica. Por outro lado, tem muita diferença. Tem diferença de idade, de classe social, de experiência, enfim, de educação, né? Enfim, tem muitas diferenças. De cor de pele, né? A gente, nesses protestos raciais aí que a gente está vendo que a cor da pele importa para muita coisa, infelizmente ainda. Infelizmente. Então, infelizmente, não deveria, né, ser assim, depois de tudo que a gente já viu na história, mas, enfim, na igreja fala-se entre, sei lá, a idade da adolescência até mais ou menos os 29 anos em alguns lugares, mas a gente vê que em muitas partes do mundo a juventude ela tá se esticando, ela está se esticando. Então tem gente com 40 anos
que ainda se considera jovem, né? Que participa de grupo de jovens. E tem gente com mais idade até, eu tenho 33, então eu já não me considero tão jovem, porque eu acho que eu já fiz a minha experiência de juventude e agora já tenho que tomar algumas decisões que são definitivas, né, para a vida. Então, assim, já não sou tão jovem, mas já tem aquela pessoa de 15 anos que ainda está numa transição, está experimentando. Então, assim, não dá para colocar todo mundo na mesma categoria. E quando a gente fala de pastoral juvenil, a gente tem que levar em conta essas diferenças, né? E é muito importante levar em conta. Por isso que em muitos lugares criou-se aí o setor juventude, né? Que é Sim, um setor que unifica esses diferentes grupos, né, de jovens. Tem a pastoral da juventude, tem a renovação carismática, tem os casais. renovação, É. vários Então, assim, movimentos. tem vários movimentos e que são particulares, tem diferentes linhas um pouco ideológicas, todos são jovens, entende? Então não adianta a gente querer dar uma resposta única para todos, né? Sim. Felipe, já estão surgindo algumas perguntas aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os anseios. Como que você vê os anseios da juventude, tanto da igreja como do seu bairro? O que que os jovens esperam? O que que eles estão buscando hoje? Olha, por que que eu estou falando desses temas, né? Porque eu estudei um pouco para o meu doutorado o comportamento dos jovens nas redes sociais e participei do sínodo por causa desses estudos. Eu participei da reunião pré-sinodal, que foi uma reunião Sim, preparou o sínodo, né? E uma reunião de jovens, né? 300 jovens presencialmente lá em Roma e mais 15 mil pelo Facebook. E participei do sínodo lá com os padres sinodais, os bispos lá discutindo esses temas, né? Então, para explicar um pouco de qual olhar que eu estou falando, sim. nesse contexto, né? A gente ouviu muitos jovens, a gente ouviu muita gente e assim, uma das coisas, aí eu vou te apontar assim dois pontos, né? Uma das coisas que os jovens buscam hoje é a autenticidade. A autenticidade. Eles querem, eles procuram modelos, pessoas que sirvam de exemplo, pessoas que vivem aquilo que elas pregam, então eles esperam isso da igreja, que as pessoas da igreja não só falem e mandem, passem um monte de mensagem e, enfim, vão lá, rezam e tal, mas depois na vida delas elas vivem de um jeito meio contraditório com aquilo que elas pregam. Isso afasta os jovens. Na Sim. viagem que o Papa fez para o Panamá, da Jornada Mundial da Juventude, voltando para Roma, ele falou isso, né? Perguntaram para ele, mas Papa Francisco, o que que mais afasta os jovens da igreja hoje? E O ele que é falou fato? assim, é a falta de exemplo dos cristãos, de testemunho dos cristãos. A falta de testemunho dos cristãos. Quer dizer, a gente tem muitas boas mensagens, muitos textos bonitos, muitas orações bonitas, mas a gente falha muito em viver aquilo que a gente prega. Então, assim, isso afasta os jovens, sabe? Sim. Então, os Estamos jovens. falando, desculpa um pouquinho por te Não, não, interromper, mas a gente está falando de testemunhos reais, né? Assim como a gente teve testemunho dos santos, na igreja a gente precisa, os jovens precisam ter algum referencial. É isso que você está falando, que o Papa também indica? isso, é exatamente isso. E assim, você vê que as pessoas estão buscando líderes, elas estão buscando alguém que elas querem seguir, às vezes até demais, um salvador da pátria, que não existe isso, nunca existiu alguém que vai resolver todos os nossos problemas. Sim, A gente não vai ter um salvador da pátria, mas a gente precisa de modelos, a gente precisa de bons exemplos, e a gente precisa que na verdade, esses bons exemplos, eles existem. A gente não precisa uhum, inventar pessoas. A gente precisa só que essas pessoas sejam visíveis, né? Então, a gente precisa mostrar esses modelos. A gente precisa que eles cheguem até os jovens. Então, os jovens de hoje, eles buscam. Então, você vê que, assim, onde eles encontram
uma possibilidade de boas referências visíveis, eles estão lá. E por isso que, por exemplo, o Instagram é uma rede social que cresce, porque ali você tem uma série de modelos, né, bons ou ruins, mas são modelos que os jovens querem seguir, né, querem acompanhar e querem ver, porque eles são visíveis, né? Então, os jovens, uma das coisas que apareceram nesse processo foi isso. A gente sente falta de modelos, de gente boa, de gente com boas ideias, com criatividade, que nos envolva nos processos, né? E que seja visível, né? Às vezes essas pessoas Sim. existem, mas elas são invisíveis. Olha só, só lembrando também, o Moécio ele está lembrando de algumas pessoas, né? Os nossos contemporâneos. O Padre Lancelotti, Dom Helder, Manducci, Dom Oscar Romero, entre outros, né? Então é bem importante a gente observar esses testemunhos também. Felipe, só voltando um pouquinho, eu gostaria que você explicasse para todos que estão nos acompanhando o que que é o sínodo, né? Se a gente pudesse explicar o que que é o sínodo e qual a importância para a igreja. Sim. O sínodo, ele é uma reunião do Papa com bispos e padres, uma representação, não todos, né? Não é o concílio, ele é uma reunião com alguns representantes, mas que vem ou de várias partes do mundo, né? Ou de uma área específica, como foi o último agora, o sínodo da Amazônia, né? Então, assim, os bispos daquela região. No caso do sínodo dos jovens e de outros sínodos, alguns representantes de vários lugares do mundo vêm se reunir com o Papa e discutem um tema específico, né? Nesse caso foi o sínodo dos bispos, o tema era os jovens, a fé e o discernimento vocacional, né? Antes desse teve o sínodo da família, por exemplo, para discutir os temas, os desafios das famílias de hoje e como a igreja participa disso. Então, o sínodo é isso, é uma reunião. Só que, assim, ela não é uma reunião para tomar decisões. Ela é uma Sim, reunião para debater um tema e para propor caminhos, né? E, no fim, é o Papa quem recolhe essas visões, essas opiniões, ideias, e ele toma as decisões. Então, o sínodo, ele não é uma estrutura... O Papa diz muito isso, não é um parlamento, né? Não é que eles vão se reunir ali e votar, isso está aprovado, isso não está, e o que for aprovado vira lei. Não funciona assim. Ele é um colégio, ele é um encontro de, digamos, de pastores, de irmãos ali, e que vão debater um tema e falar para o Papa, olha, esse é mais ou menos o caminho que a gente acha que a igreja tem que seguir, ouvindo os sinais dos tempos. Essa expressão, desde o Concílio Vaticano II, é muito forte, os sinais dos tempos. A igreja precisa acompanhar os sinais dos tempos, né? Quer dizer, ela não pode ficar estática com, assim, achar que dá para ficar tudo igual. Algumas coisas permanecem, né? Mas outras coisas precisam se adaptar. Então, o sínodo ele ajuda a fazer esse discernimento daquilo que uhum, é tradição, daquilo que é ensinamento da igreja, do magistério, né, dos padres da igreja, etc., escrituras, e aquilo que a gente pode ajustar conforme os sinais dos tempos, né? Então, ao sim. falar de juventude, o sínodo está falando, olha, tem um tema aqui, que são os jovens, que a gente precisa olhar com mais atenção, né? Então, o sínodo é mais ou menos isso. E é, com o Papa Francisco, houve uma abertura maior e uma ênfase maior no sínodo. Quer dizer, ele quer que o sínodo seja uma estrutura importante. Antes dele existia o sínodo, mas eu posso até falar com bastante sinceridade, era uma estrutura um pouco mais fraca. Era assim, tinha menos importância, digamos. O Papa tinha um poder de decisão maior. O Papa Francisco, ele percebeu que se ele ouvir mais gente, não só os padres sinodais, mas também aqueles envolvidos nesses processos, então, nesse caso, os jovens, ouvir os jovens para fazer o sínodo, a decisão ela chega mais forte e ela chega mais embasada. Então, mesmo que no fim ele vá decidir, o processo de ouvir os outros, ele é mais bem articulado agora. Isso vem Sim. desde o sínodo da família.
E o sínodo, ele tem essa participação, teve, né, a participação dos jovens, né? Então foram ouvidos vários jovens de várias partes do mundo. É isso, né? Isso, foram ouvidos de várias formas, por meio da internet, por meio de formulários, por meio de grupos, instituições, educadores também, não só os jovens. Precisa falar dos jovens, você tem que ouvir também, Uhum, né, as famílias, os educadores, os catequistas, por exemplo, e foram ouvidos. E teve essa reunião pré-sinodal, que foi essa reunião, foi a primeira vez que isso aconteceu na história, né? Que houve uma reunião de preparação para o sínodo, né? Depois, no sim, sínodo da Amazônia, já foram feitas também algumas reuniões locais, pré-sinodais, para que os jovens se reunissem e respondessem algumas perguntas e preparassem um pouco os padres sinodais. Qual que é a grande diferença dessa história? É que com esse processo novo, algumas questões que os bispos tiveram que discutir no sínodo e que chegaram até o documento final do sínodo, então quando termina o sínodo, eles escrevem um documento que é publicado, aliás, está publicado pela Paulus, o documento final sim, do sínodo, e a exortação pós-sinodal do Papa Francisco, a Christus Vivit, que é a isso reflexão mesmo. dele depois do sínodo, né? Então esses dois estão publicados. Então, quando a diferença dessa vez é que quando os jovens são convidados para participar, eles levantam uma série de questões que sozinhos os bispos não teriam pensado, Sim, entendeu? Alguns têm uma visão, mas ainda assim eles não são jovens de hoje. Eles não, eles têm um olhar que é importante, mas eles não têm o olhar do jovem. Então, assim, ao envolver os jovens, novas questões foram levantadas que eles foram obrigados a discutir, porque senão eles não estariam respondendo às grandes questões de hoje, né? sim. Ô, Felipe, muito interessante essa reflexão. Eu gostaria apenas de voltar, que é um pedido do pessoal aqui. A Ah, Silvia, ela fala assim, ó, no tocante aos anseios da juventude, você citou duas características, autenticidade, né, os anseios, o que os jovens esperam? Você falou um pouco da autenticidade, faltou a segunda. Tem como você legal. voltar um pouquinho? Tem, ótimo. Não, é bom que. Tá vendo que eu tô aprendendo a fazer esse negócio de live? Porque a gente Ah, vai falando, depois é bom que dá para voltar. tranquilo, O, vamos lá. o negócio, o segundo ponto que eu ia falar é o acompanhamento. Então, a Sim, autenticidade, primeiro, eles querem modelos e exemplos e alguém para seguir. Viva aquilo que você prega, reconheça os seus erros e corrija, porque a gente também erra. Então, se você se reconhecer humano e com falhas, eu que sou jovem e erro toda hora, também eu vou me aproximar de você, eu não vou me afastar. Então, primeiro, a autenticidade. O segundo, o sim, acompanhamento. O acompanhamento foi essa palavra, assim, tá em tudo que você lê do sínodo. Por quê? Os jovens, eles não querem fazer, primeiro, eles não querem ser só receptores de uma mensagem. Eles não querem que você chegue e fale, olha, vocês, vem aqui, grupo de jovens, chega aqui, olha, é assim, a gente vai fazer isso, 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 isso. Ou então, assim, olha, a doutrina da igreja é essa, essa, essa. Aceitem. Você pode fazer isso, mas os jovens de hoje, eles vão se afastar. A maioria se afasta. Eles não querem, como o Papa diz também, respostas prontas, pré-fabricadas, né? Isso não quer dizer que a gente não tem que dar respostas. Isso quer dizer que a gente tem que envolver eles no processo de resposta. Entendeu? sim. A gente quer refletir sobre um tema, então vamos envolver o jovem no processo de evolução do pensamento e dessa resposta. Entendeu? Você quer falar alguma coisa? Sim. Como que a gente faz isso? Como que a igreja pode envolver os jovens, né? A gente tem uma igreja que busca um rosto jovem, mas muitas vezes os jovens chegam na comunidade. Você acha que tem uma acolhida? Como que a igreja pode trabalhar nessa questão? É aí que entra o acompanhamento. Então, tem dois braços, digamos. Primeiro, a comunidade. O jovem ele precisa ser envolvido na comunidade. Eles querem se envolver na comunidade.
Só que eles, como eu falei, eles não querem só obedecer ordem. Olha, vai ter uma festa aqui, precisa montar esse salão, botar as mesinhas, decorar, chama os jovens. Não é só isso. Peraí, sim. vamos chamar os jovens desde o começo. Como que a gente vai fazer essa festa? Para que é essa festa? Como que vai ser usado o dinheiro? Você entende? Assim, o processo mais amplo. Os jovens, eles querem fazer parte das decisões. Se a gente chegar só com o final, o rabinho da história, eles não vão, assim, podem até ajudar, mas vai chegar um momento que aquilo não satisfaz mais. Entendeu? O jovem, como eu te disse, o jovem de hoje tem muita informação e muitas chances, muitas possibilidades de caminho. E a segunda forma é o acompanhamento pessoal, individual, porque justamente aquilo que a gente falou no começo, as pessoas são muito diferentes, cada realidade é diferente e a gente precisa de mais gente que possa acompanhar individualmente os jovens, né? Não adianta pegar todo mundo no atacado, tem que ir Uhum. individual, assim, olha, essa pessoa aqui, ela está se preparando para o matrimônio, são questões específicas daquele momento, né? Essa pessoa aqui tem o pai, mas não tem a mãe, ou não tem os pais. É Uma outra questão. atenção. Essa pessoa aqui, ela, enfim, ela foi abusada, como tem, né? Esse é um tema que foi levantado pelos jovens, Uhum. a questão dos abusos, né? Abusos sexuais, abuso de poder, abuso de consciência. É outra forma de tratar. A questão dos migrantes refugiados, né? A questão dos cristãos que são perseguidos, são coisas muito marcantes na vida do jovem que vão marcar o resto da vida deles. Então não adianta a gente dar uma resposta no atacado. Tem as Tem que ter mensagens, uma. o ensinamento da igreja, né? Isso sim se mantém. Eu não estou falando que a gente tem que relativizar. O que a gente tem que fazer é envolver o jovem nas respostas, né? É falar para ele, olha, esse aqui é o problema. Como que a gente vai chegar na resposta? Para as questões grandes e para questões pessoais também. Isso foi mais ou menos o que saiu do sínodo, né? Sim. Tem outros temas que você poderia também destacar para a gente? Você falou de alguns. Quais mais? O tema da sexualidade. O que foi tratado no sínodo referente Olha, aos tem, temas? tem muita coisa. Por exemplo, você falou da sexualidade, né? Sim. A sexualidade é um dos temas que os jovens levantam como, assim, é um tema difícil, é um tema delicado, porque aí de novo entra aquilo que a igreja prega como moral cristã e como ensinamento tradicional, e entra aquilo que as pessoas vivem na realidade, que nem sempre é a mesma coisa. E os próprios jovens falam, olha, eu até gostaria de viver essa moral cristã, mas eu não consigo. E de novo, eu não tenho nenhum modelo. Quer dizer, eu não tenho ninguém que me mostre como viver dessa forma, entendeu? E assim, Uhum. eu não vejo porquê. E outra coisa, algumas coisas mudaram, né? As pessoas, por exemplo, hoje as pessoas casam mais tarde. Então, assim, é difícil você viver a sexualidade da mesma forma que se vivia no passado. Eu não estou dizendo que é impossível e eu Sim. também não estou dizendo que a gente não deva ensinar isso. Eu estou dizendo que a forma como a gente acompanha os jovens hoje não pode ser a mesma de 20, 30 Diante. anos atrás, entendeu? Sim. É, isso é um ponto. Mas entrou também na questão da sexualidade, eu estou falando disso porque você levantou, os homossexuais. As pessoas, os jovens falam, mas assim, eu tenho homossexuais no meu círculo, eu tenho homossexuais na minha família. Como que a igreja acolhe essas pessoas, né? Isso. E o documento final do sínodo fala disso, né? Agora eu não vou lembrar exatamente a redação do texto, mas Uhum. mas está escrito lá que, enfim, que é preciso acolher essas pessoas Acolher. e acompanhar individualmente, né? A moral da história é assim, a questão da misericórdia que o Papa fala muito, né? Quer dizer, a gente só vai conseguir acompanhar os jovens
com todos os problemas, com todas as fraquezas, se a gente entender que Deus é misericórdia, entendeu? Que Deus sempre vai dar um caminho novo para a gente, sempre vai ter uma possibilidade, por mais difícil que seja, entendeu? Sempre vai ter um caminho. Outro ponto, né, desses polêmicos foi o papel da mulher na igreja, né? Então Sim, os jovens falavam, olha, principalmente as jovens sim. falavam o seguinte, olha, eu sou super ativa, tenho aqui minha vida na igreja, participo de tudo, mas assim, em algum momento eu vou ter que parar, porque eu vou ter que cuidar da minha vida e a igreja não me oferece nada além do que eu já estou vendo aqui, entendeu? Então, Uhum, assim, elas, na maioria das situações, elas não participam das decisões, as mulheres, né? A não ser em círculos exclusivamente femininos, por exemplo, entre as irmãs, né? As mulheres ali têm uma estrutura organizada, mas em círculos mistos ou em círculos, né, administrativos e tal, muitas vezes as mulheres não têm poder de decisão, isso é um fato, e eu estou falando abertamente porque sim. assim foi falado no sínodo e os padres falaram assim, e o Papa pediu para a gente falar assim. Então, assim, não tem, né, estou falando porque é assim mesmo. E um dos textos do nosso livro é da Cristiane Murray, que é a vice-diretora da sala de imprensa, ela fala do papel das mulheres, né? Então, assim, existem algumas funções, e o Papa diz assim, mas também não basta a gente resumir isso a funções, né? Não é só dar mais funções para as mulheres, a gente precisa refletir, eu acho que dar funções é um caminho, né? Mas precisa refletir, peraí, em algumas comunidades, como na Amazônia, por exemplo, a mulher é a líder, entendeu? Ela coordena as atividades. Então, assim, que tipo de papel, que tipo de confirmação ela recebe da igreja como instituição, né? Sim. Hoje isso é uma coisa é meio ambíguo. A gente diz, olha, tem essa mulher aí que está liderando a comunidade porque não tem um padre. Então, É, assim, quer dizer, então ela só atinge uma parte dos objetivos, porque o ideal seria ter um padre. É claro que o padre é aquele que traz os sacramentos, então a gente precisa dele, essencial. Mas cabe questionar até que ponto a mulher não pode ser a líder na pastoral, ou pelo menos sim. junto com o padre, ou junto com o diácono. Né? Em algumas igrejas, outras comunidades cristãs, o casal, o diácono com a esposa, assumem algumas atividades juntos, e na nossa igreja, em alguns lugares também, né? O diácono com a mulher, juntos, acompanhando outros casais, por exemplo. Então, assim, o que eu estou te dizendo, assim, a gente não precisa radicalizar politicamente falando, entendeu? Sim. É possível discutir, por exemplo, o papel da mulher, outra coisa muito importante que agora clicou aqui, a geração, a transmissão da fé entre as gerações. Quem faz isso é principalmente a mulher, entende? Assim, quem passa a fé dos pais para os filhos, geralmente é a mulher que faz essa passagem. E se a gente perder as mulheres, a gente vai perder esse elo entre as gerações. E esse Sim. foi outro ponto que surgiu no sínodo, o diálogo entre as gerações. Né? O Papa Francisco pede muito para a gente que existam momentos de encontro entre jovens e velhos e que eles possam dialogar abertamente, conversar. E caminhar juntos, né? Aí, Esse senão, é. Não, tranquilo. E caminhar boa. juntos, né, Felipe? Esse é o tema do livro. E aí, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, só lembrando que todos esses temas, né, que foram abordados no Sínodo estão presentes no livro que o Felipe organizou, né, que é o Caminhar Juntos, Reflexão e Ação após o Sínodo dos Bispos dos Jovens, tá bom? É, pode falar, Posso só Felipe. falar sobre, sobre o livro? O Sim, livro não é meu. O livro não é meu. Eu ajudei a isso. organizar.
ele organizou. Isso, nós somos 11 autores, né? Eu e mais 10. Todos eles participantes do Sínodo, brasileiros. É, enfim, cada um escreveu um artigo e eu só ajudei a organizar. Não sei se depois você vai perguntar mais alguma coisa, mas só Sim. para ficar claro que eu não escrevi sozinho esse livro. O Felipe, ele organizou. Felipe, e de onde que surgiu a ideia de escrever esse livro? Então, a ideia surgiu ainda durante o sínodo, né? A gente estava lá, quer dizer, o sínodo ele funciona assim, tem encontros na assembleia, então com todos os participantes, e tem pequenos grupos que são divididos por língua. E foi a primeira vez que teve um grupo em língua portuguesa, né? Que foi o nosso grupo. Então eu estava lá com outros participantes de língua portuguesa. E eu ajudei como eles chamam de perito, que seria a minha função seria ouvir o que eles estão falando e ajudar na redação dos documentos do símbolo, né, o documento final e tudo mais. E no meu caso, principalmente focado na parte da tecnologia, das redes sociais e tal. Uhum. Outros jovens estavam lá, até mais jovens do que eu, como auditores, então falando, dando opiniões e dando a visão deles e para o sínodo. E os padres sinodais também falavam, tinha também algumas irmãs, alguns educadores, e só quem tem direito de voto no sínodo são os padres sinodais. Só para, né, dar um Uhum. pouco mais da estrutura. Nesses pequenos grupos, eu um dia estava conversando com o padre Valdir, que é o superior geral dos paulinos, né, que aliás Da ele escreveu Paulo. um texto da Paulus, e o padre Valdir José de Castro, ele também escreveu um texto sobre comunicação. E a gente falando, olha, seria legal a gente organizar alguma coisa para o pessoal do Brasil, né? Enfim, a gente está falando de tanta coisa legal aqui que não vai chegar para as pessoas. E aí ele falou, vamos pensar nisso e fazer uma proposta. E aí a gente propôs, nós dois propusemos para os outros brasileiros que estavam lá, se eles gostariam de participar dessa iniciativa. E todos toparam. No fim, só quem não conseguiu escrever foi o Dom João Braz de Avis, que é da congregação para os religiosos e comunidades de vida. Ele não conseguiu por questão de tempo, trabalho, etc. Mas os outros todos escreveram. Então, por isso que nós somos 11. E um deles é o cardeal Sérgio da Rocha, ele fez o prefácio, então, que ele foi o relator geral do sínodo. Ele foi quem ajudou a organizar os documentos finais do sínodo. Então, Sim, foi mais ou menos assim a ideia. E que aí eu bacana. fui, cada um levantou o tema que queria falar, e eu fui organizando, né? Ajudei a editar um pouquinho, botei na ordem e tal, e demorou um pouquinho, mas saiu, e agora estamos aí divulgando. Sim, que bacana. Gente, só lembrando, esse livro, utilizando o cupom Live Paulos, esse livro está com um desconto bem especial, tá? Para todo mundo que está acompanhando, quem quiser saber um pouco mais sobre os temas, né? O Felipe esteve lá em Roma, conviveu e trouxe esse material riquíssimo para todos nós. Felipe, tem uma pergunta aqui do Moésio, e ele pergunta assim, ó, só para a gente sair um pouquinho do sínodo e falar um pouquinho mais da atualidade, da atuação dos jovens, tá? Ele pergunta assim: para você que está acompanhando, qual o impacto do Sínodo e do Cristo Vive, né, eu acredito que seja o documento, né, em suas O documento isso, nas comunidades eclesiais, já está tendo uma repercussão? Como que você percebe após o Sínodo? tem, mas poderia ser mais. O que acontece? O sínodo, ele apresenta uma série de documentos e propostas, mas ele precisa ser aplicado nas realidades locais. Como eu disse, não adianta a gente dar uma resposta genérica para todo mundo. Então, assim, ele Sim, precisa ser aplicado mesmo, precisa ter um processo de reflexão com as lideranças locais, com os jovens locais, com os jovens de cada comunidade e falar, olha, o sínodo levantou essa e essa questão. Como a gente vai tratar disso aqui? Né? E isso, obviamente, não acontece de uma hora para outra, né? Isso é um processo. Agora, o importante é não deixar a peteca cair.
né? Como a gente fala, porque isso que a gente está fazendo agora é uma forma. Quer dizer, essas discussões não precisa ser sempre falando do sínodo, né? Mas que os temas do sínodo estejam presentes, né? Discussões e ações. Então, por exemplo, tem coisas que são iniciativas que já acontecem. Então, a gente tem que refletir, olha, a gente já tem essa iniciativa aqui com os jovens da nossa região. Como é que a gente pode melhorar, envolver mais gente? Quer dizer, eu acho que o que às vezes falta, principalmente, é uma abertura para os jovens que estão fora, os jovens que estão fora da igreja. Quer dizer, algum mecanismo, algum momento de encontro que seja de diálogo e não intencionalmente de conversão ou de evangelização. Eu acho que isso é necessário, obviamente, mas a gente precisa de mais em momentos de encontro e diálogo Sim. com aqueles que não estão dentro da igreja. Eu acho que essa aqui vai ser a chave para a gente poder realmente colocar em prática, porque quando a gente começar a ouvir aqueles que são diferentes, ou aqueles que não acreditam nas mesmas coisas, a gente vai ter que repensar as nossas próprias convicções, entende? Então, eu acho que esse é mais ou menos o processo, fortalecer o que já existe, continuar Uhum. refletindo na nossa realidade local e se abrir para o diálogo com os que são diferentes, de outras religiões, sem religião, com questionamentos difíceis que a gente não tem Uhum. resposta às vezes. É mais ou menos isso. Sim. Felipe, o seu artigo no livro fala um pouco de tecnologia, de redes sociais. Você poderia dar algumas dicas para os jovens? Como que eles podem utilizar desse momento de pandemia para ajudar a igreja? Como que pode ser enriquecido esse momento com as habilidades dos jovens? Uhum. Então, o texto do livro, ele diz basicamente a ideia central é que a gente não pode separar o digital do concreto, Sim. né? Então, a gente ainda ouve muito isso de gente da igreja e até entre os jovens, né? Na minha pesquisa, isso ficou muito claro, que a linguagem é assim, o mundo virtual afasta a gente do mundo real, né? Ou, sabe, como se o mundo virtual fosse uma realidade paralela, como se fosse um outro planeta, sei lá o quê. E não é isso. O mundo virtual, né, que na verdade é uma realidade digital, é, é um ambiente digital, é um ambiente feito de telas e bits e, enfim, mas é um ambiente real, é um ambiente que existe, onde a gente se encontra, interage. Agora mesmo a gente está num Interagindo. ambiente parcialmente digital e parcialmente concreto, né? Porque eu estou num quarto, você está aí numa sala e tal, mas é um ambiente digital ao mesmo tempo. Então, assim, não existe esse destacamento absoluto. E o Papa, quando ele se encontrou com os jovens na reunião pré-sinodal, ele falou assim para os jovens: olha, maravilha, digital, vão em frente, a gente precisa muito de vocês no digital, mas nunca esqueça do concreto. Nunca abandone o concreto. E o que eu quero dizer é o seguinte, que essas duas realidades, esses dois tipos de ambientes, eles são parte da mesma realidade, né? E hoje a gente tem até, tipo, a internet das coisas, né? Que são, por exemplo, carros inteligentes, TVs, tudo isso é realidade, e é digital, entendeu? E é real. Uhum. Então não dá para a gente separar mais. Agora, como que isso afeta a igreja? Primeiro, a gente entender que não existem essas duas coisas separadas. Então, o que eu faço como cristão na internet é o que eu faço na vida, entendeu? Cada Sim. vez mais, eu sou o Felipe Domingues na internet, como eu sou aqui, como eu sou na Itália, como eu sou em qualquer lugar. Então, assim, as coisas que eu digo e as coisas que eu faço, e as coisas que eu defendo, elas têm que ser coerentes, né? Seja no ambiente digital, seja no ambiente real.
o que a gente vê às vezes, até inclusive dentro da igreja, é gente que no ambiente concreto se comporta para uma exemplar. Mas aí chega na internet e manda todo mundo para aquele lugar. Então você não pode, entendeu? Com desrespeito, com ofensa, com palavras Sim, duras. sim. E isso não é testemunho, entende? Sim, o testemunho que a gente dá nos ambientes digitais, ele tem que ser o mesmo que a gente pretende dar nos ambientes concretos. Então, isso é uma parte. Agora, mão na massa, os jovens, eles já sabem fazer muita coisa, né? Então, às vezes o padre ou a irmã ou o líder de uma pastoral fala assim: "Ah, mas eu não sei mexer no Instagram". Até a gente viu aí os padres que erravam, botavam os filtros sem querer, né? Sim. Porque eles não sabiam, entendeu? E tudo bem, estão aprendendo, ótimo que estão aprendendo com humildade. Alguns chegaram e falaram: "Olha, desculpa aí, errei mesmo, mas que bom que a mensagem se espalhou". Os jovens já sabem fazer essas coisas. Então, assim, é só envolver eles no processo, entendeu? É só chamar para a mesa de decisão. Não só chamar para fazer, Só chamar para o para trabalho conversar. Olha, manual, né? isso. Tipo, chegar e falar assim: olha, pessoal, vamos envolver aqui dois, três jovens e falar: olha, a gente quer ter uma estratégia de comunicação da paróquia ou da comunidade. E assim, como é que a gente pode fazer isso? Né? Ah, mas tem jovem que, quer dizer, tem pessoas mais velhas que não acessam a internet, ou que não tem o Facebook, não tem o Instagram. Sim. Então, essa estratégia de É, comunicação, ela tem que envolver eles também. Você sim. entende? Não pode ser só assim, olha, a estratégia nossa é fazer live no Instagram. Mas e a galera que não consegue entrar no Instagram? Que às vezes é a maioria ainda. Entendeu? Sim. Então, os É um jovens, universo novo. é, eles podem participar das duas realidades. Então, eles podem, Sim. por exemplo, ir ao encontro dos mais velhos. Agora não pode, porque a gente está isolado, né? Deveria, pelo menos, estar isolado. Não dá para sair, mas ainda assim há outras formas. Outro dia eu incentivei uma jovem, eu falei, ela estava, eu estou aqui, não sei muito o que fazer. Eu falei, começa a ligar para os mais velhos da paróquia. Começa, pega o telefone e liga para eles, pergunta como é que eles estão. Você entende? E os jovens têm energia, às vezes Uhum. têm tempo, como eu te falei, Uhum. e às vezes tem tempo sobrando e tem ideia, tem muita ideia e Sim. tem curiosidade. Então, assim, a única coisa que a gente às vezes falha é que a gente convida eles no final. A gente convida eles no final. A gente fala: olha, a gente quer fazer uma live, vai falar o padre fulano de tal, vai falar o professor tal, vai falar a irmã tal. A gente só precisa que você aperte o botão lá na hora. Entendeu? Uhum. Então o jovem vai falar: tudo bem, eu faço, mas assim, por que não chamou ele lá atrás e ver o que É, ele quer? Quem seria legal convidar, né? sim. Então a gente vê que são formas, né? Forma de É, acolher, forma de ser mais solidário, forma de observar que a igreja tem espaço para todo mundo, né? E todo mundo pode interagir. Felipe, o nosso tempo está bem curto, né? A reflexão está muito boa. Agora eu gostaria só de ler alguns comentários e depois já para a gente caminhando para poder finalizar, que a gente só tem 5 minutos, tá bom? Pode ser? tranquilo. Tentar falar menos. Não, tranquilo, tá ótimo. Olha só, eu vou ler alguns comentários aqui, tá? Olha, Vai lá. vamos lá. O Adão fala testemunhos do Cristo vivo e misericordioso. Aí tem o Machado, ele fala: o idoso nesse momento está de certa forma esquecidos. Olha, jovens, a gente pode dar uma força, né? Visitar, ligar. Às vezes tem pessoas que nem recebem mensagem há muito tempo. O simples fato da Exato. gente utilizar as redes sociais ou até mesmo o WhatsApp para ligar para essas pessoas vai estar ajudando, vai estar colaborando. É isso, né, Felipe? Uma cartinha, manda uma carta. Uma Às vezes, carta. o idoso, às vezes receber uma carta é uma coisa que, sabe, assim,
muda o dia. Verdade. Olha só, a Ige está falando assim: é tão difícil para muitos adultos admitirem que os jovens sabem mais do que eles nos assuntos tecnológicos e outros da atualidade. É isso mesmo. O Adão fala: a igreja tem um conteúdo riquíssimo, mas não consegue transmitir isso aos jovens, né? Fica a dica aí para os padres, né? Pessoal, o Machado também está falando: parabéns pelo debate, bem pertinente para o momento, uma vez que os Posso idosos falar? estão sendo alvos da pandemia. Pode falar rapidamente. Vamos lá. Você vê aí algum tema? Rapidão, para não falarem que eu não falei, que eu achei que ia dar mais tempo. Sim. Jesus, né? Jesus, eu não posso deixar de falar. Jesus e oração. Outros dois pontos importantes que ficaram do sínodo. Jesus como modelo. Os jovens são curiosos, eles querem saber quem é Jesus, Curiosos. querem entender quem é Jesus, o que que ele fez, por que que ele tanta gente seguiu. A gente precisa falar mais de Jesus, da vida de Jesus. E aí a Uhum. oração, o encontro pessoal com Jesus Cristo, que já é uma coisa mais espiritual, vem depois com o acompanhamento, mas a gente tem que falar mais da pessoa de Cristo para os jovens. É isso, só para não, porque senão vão falar que eu falei de um monte de coisa e não falei de Jesus. Tá certo, isso mesmo. Olha, gente, tem muito comentário aqui. Eu não vou conseguir ler todos, tá? Então, gente, só voltando para a gente finalizar, hoje em especial o livro está com desconto de 20%, tá? Só vocês acessarem cupom Live Paulus, tá? E seguir a gente no Instagram. As livrarias da Paulus, elas, algumas, né, permanecem, a maioria estão fechadas, mas o pessoal está atendendo, tá? Pelo telefone. Então, quem precisar de algum título, a gente está à disposição. Vamos lá. Gostaria apenas de trazer alguns títulos também que falam sobre a juventude. Então, a gente tem a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, o Cristo Vivit, que a gente comentou. A gente também tem o livro Fala Jovem, tá? Organizado pelo Paulino Mário Roberto. Tá bom, gente? Bom, e é isso, a gente vai finalizando. A gente gostaria de ficar mais, né, Felipe? Você gostou do Quando bate-papo? gostei, Isso. gostei. Mas nosso tempo está acabando, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Amanhã acompanhe a live. A gente vai estar aqui às 16 horas e vai falar sobre o tema Tem que ser uma pessoa melhor. Tá bom, gente? Uma frase para finalizar do Papa Francisco: tenham coragem, não tenham medo de sonhar coisas grandes. Um abraço, Felipe. Muito obrigada. Valeu, Também. pessoal. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.